Juntos e Shallow Now. Esse é o refrão daquela que é a pior versão em português já feita na música brasileira de uma canção internacional. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês porque a Paula Fernandes e o Luan Santana acabaram de comprometer terrivelmente as suas carreiras ridículas. Meu amigo e minha amiga, desde os anos 60, o Brasil convive com versões em português de canções internacionais, sendo que na maioria das vezes o resultado é quase sempre muito ruim. Só que antes de eu começar esse vídeo aqui, não esquece de fazer aqui a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, que você já sabe muito bem como é, né? Eu não vou ensinar isso não, assina aí. É óbvio que dentre a história da música brasileira, dessas versões de canções internacionais, como eu disse, o resultado quase sempre foi muito ruim. Evidentemente que existem algumas exceções. Por exemplo, eu me lembro agora de, por exemplo, Estúpido Cupido, né? Da Celi Campelo. Lembra? Estúpido Cupido, que veio de uma canção chamada Stupid Cupid, do Nil Sedaka. Tem também uma outra canção da Celi Campelo que é Banho de Lua, na verdade, que é uma versão, né? Que é uma versão de uma música de uma cantora italiana chamada Mina. E Banho de Lua é uma versão em português dessa canção que chama-se Tintarella de Luna, né? Então foram algumas exceções. Eu lembro de outra também na época da Jovem Guarda, que eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, que é Pare o Casamento, que foi um grande sucesso da Wanderleia, desse disco aqui, ó. Essa edição dupla aqui é muito legal, porque tem dois LPs, o Tempo do Amor, Tempo de Amor e A Ternura da Wanderleia. E Pare o Casamento é desse disco aqui, ó. Chama-se, que na verdade era uma versão em português de Stop the Wedding, que era uma música que foi gravada pela Etta James. Só que com uma levada, a levada original da música era completamente diferente da versão da Wanderleia, que era bem mais rock and roll, assim. A levada da Etta James era mais blues, mais rhythm and blues. Mas assim, são exceções dentro de um universo em que normalmente essas versões em português nunca funcionaram muito bem. Aliás, naquela época da Jovem Guarda, tinham dois profissionais especialistas em fazer essas versões de canções internacionais para o português, que era o Fred Jorge e o Rossini Pinto, que eram uns caras bem famosos e que fizeram centenas e centenas de versões. Depois, a própria turma da Jovem Guarda e da pós-Jovem Guarda, vamos dizer assim, cansou também de fazer versões de músicas internacionais, principalmente dos Beatles. Ali na segunda metade dos anos 60, os Beatles foram uma das bandas que mais receberam versões em português, assim. A maioria era bem ruim, assim. Uma outra exceção dentro desse universo é aqui, ó. Deixa eu mostrar até atrás aqui para vocês, que é uma versão que foi gravada pelo Renato e seus Blue Caps nesse disco aqui, ó. Um embalo com Renato e seus Blue Caps, que é muito legal, que é uma versão de You Won't See Me, dos Beatles, que virou até o fim. Virou uma versão bem interessante, mas realmente foram algumas das exceções dentro desse universo, né? Foi então que aquilo que no começo era uma mistura de homenagem e também com uma maneira de você driblar um pouco a falta de criatividade em termos de composição, acabou virando oportunismo puro. E assim, décadas e décadas se passaram na música brasileira com versões em português de hits internacionais. E algumas dessas versões se tornaram bem marcantes, não necessariamente pela qualidade. Você deve lembrar, por exemplo, do Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós, que foi feita em cima de Starman, do David Bowie. Teve também O Passageiro, do Capital Inicial, que foi uma versão em português de The Passenger, do Iggy Pop. São versões ruins,
mas não tão ruins quanto, por exemplo, Sandy Júnior, que assassinou a já terrível My Heart Will Go On, da Celine Dion, e eles transformaram numa música pavorosa chamada Em Cada Sonho. São tantas as versões ruins em português, que até mesmo aquela versão que o Gilberto Gil gravou de No Woman No Cry, do Bob Marley, que virou Não Chore Mais, até que tem uma certa dignidade perante todas essas versões simplesmente horrorosas aqui. Eu até aqui nos links eu vou colocar aqui algumas versões em português e as canções originais para vocês compararem o resultado e perceberem que essas versões normalmente não funcionavam. Eu estou dizendo tudo isso para criar um cenário para você entender realmente o assunto desse vídeo. Porque dias atrás nós chegamos no fundo do poço do ridículo em termos de versões em português de canções internacionais. Até então, o campeão de músicas ridículas, e assim, era um artista praticamente imbatível nesse sentido, era o Latino, que você deve lembrar muito bem daquelas terríveis versões que ele fez. Por exemplo, obviamente você lembra daquela execrável Festa no AP, que foi uma versão de um troço chamado Dragosti Dintei, que era uma música de uma boy band, acho que da Moldávia, chamado Ozone. E essa música, essa porcaria, ela recebeu tantas versões na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, que alguém chegou pro Latino e falou assim: cara, faz uma versão disso aí que vai ser sucesso. E essa música, na verdade, não foi um sucesso. Essa música tocou exaustivamente na época, deixou todo mundo irritado, ao ponto de que o Latino acabou se tornando uma figura ridicularizada. Principalmente quando ele resolveu fazer uma versão daquela música do Psy. Lembra aquele coreano Psy que tocou muito também, aquela música chamada, horrível também, chamada Gangnam Style? Lembra? O Latino achou que ia ser o espertalhão e acabou fazendo uma versão em português dessa música, Despedida de Solteiro, achando que ia estourar também, e foi realmente um fracasso retumbante. E transformou o Latino numa figura simplesmente ridicularizada em termos musicais. Até então, o Latino era o campeão imbatível de versões ridículas. Só que surgiu uma nova campeã, Paula Fernandes. Paula Fernandes, que é uma artista que não muito querida no meio por conta de uns estrelismos que ela andou fazendo por aí, né? Ela ficou com uma imagem meio chamuscada entre os produtores de shows. A Paula Fernandes resolveu dar a volta por cima fazendo uma versão em português de Shallow, que é aquela musiquinha bem breguinha, né? Daquela refilmagem do Nasce Uma Estrela, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Inclusive essa música em dueto chegou a render a Lady Gaga um inaceitável Oscar, né? Inacreditável que essa música tenha ganhado um Oscar. E antes de eu continuar com esse papo, presta atenção nessa mensagem que eu tenho, que é importantíssima para você que é pai e mãe e está preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta lotado de lixo plástico. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído
está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total e você deveria fazer o mesmo. E a Paula Fernandes achou que ia se dar bem recriando esse dueto, né? Ela chamou o Luan Santana, né? Que já era um prenúncio de desastre. Porque você há de convir comigo que um dueto entre Paula Fernandes e Luan Santana já estava fadado ao fracasso, independente da canção utilizada, né? Pois é, mas para piorar, a Paula Fernandes resolveu ela mesma escrever a letra dessa versão, que ia ser uma letra absolutamente péssima e que não tem nada, mas nada a ver com a letra original, com o sentido da letra original. Só que, como eu sempre digo, nada é tão ruim que não possa piorar. Pois é, a música já é ridícula, o dueto é ridículo e para a cereja, né, nesse bolo de porcaria, foi que no refrão ela colocou uma expressão tão absurda quanto indecifrável. O refrão da música é Juntos e Shallow Now. Olha, misturar letra em português com inglês já é um mico inacreditável, né? Agora você imagina essa expressão, Juntos e Shallow Now. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi uma tiração de sarro e uma gozação tão generalizada que eu, sinceramente, não me lembro de algum caso em que tenha acontecido isso de uma maneira tão avassaladora como nesse dueto da Paula Fernandes com o Luan Santana. Essa parceria, ela chegou inclusive, até esse exato momento, ela está rendendo centenas e centenas de memes, né? Que são aquelas bobagens que as pessoas ficam, aquelas montagens que as pessoas ficam fazendo na internet, gente que não tem o que fazer, né? Que não trabalha. Pois é, então rendeu centenas de memes assim, e tirando um sarro total, tanto dela quanto do Luan Santana. E eu vou dizer uma coisa pra você, a avalanche desse tipo de gozação é tamanha que eu tenho quase certeza que isso vai se refletir na agenda de shows, tanto da Paula Fernandes quanto do Luan Santana. E vai refletir da pior maneira possível. Para tornar essa situação ainda mais patética, a Paula Fernandes ela tenta disfarçar a irritação que ela está sentindo, não tem a menor dúvida disso, dizendo que adorou os memes, que achou super engraçado, que a letra não era para fazer sentido mesmo. Tremenda cascata. Dias antes do lançamento dessa música, ela vinha fazendo umas postagens meio misteriosas, assim, dizendo que todo mundo iria adorar, que ela desejava fazer jus à letra original da canção com a versão dela, não sei o que. Se ferrou. Você certamente já ouviu essa música e eu faço questão de colocar o link aqui embaixo para você que não ouviu, para você entender. Essa música, fora de brincadeira, sabe o que ela parece? Parece aquelas sátiras que o pessoal do Cacete Planeta fazia no programa. Lembra aquelas sátiras musicais? A versão da Paula, ela tem uma letra que tem inclusive o sentido completamente oposto ao da música original, você tá entendendo? E, mais uma vez, é aquilo que eu venho falando já o tempo todo. Essa música, ela é mais uma prova de que não apenas o público está sofrendo uma onda de retardamento mental generalizado, mas que também isso está se espalhando para os próprios artistas. Sinceramente, eu não consigo acreditar, eu não entendo como é que é possível que ela ou qualquer outro produtor que trabalhe com ela, ou um secretário, ou um assessor, ou um aspone, não é possível que alguém não tenha chegado na Paula Fernandes e dito assim: linda, não faz essa merda, pelo amor de Deus, isso é horrível. Não é possível que ninguém tenha dito isso a ela, e pior, que ela não tenha percebido o quanto essa versão é simplesmente patética. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho visto isso o tempo todo. Artistas enclausurados numa espécie de bolha de adulação, de gente baba-ovo em volta, e isso faz com que esses artistas eles percam o contato com a realidade.
eles acreditam que eles fazem realmente boas músicas e que qualquer coisa que eles venham a fazer será degustada pelas plateias, sem eles perceberem que essas plateias são formadas por autênticos débeis mentais. É exatamente esse pensamento raso e rasteiro que os artistas têm em relação a essa aceitação por parte do público, que faz com que essa versão da Paula Fernandes, que é oficialmente intitulada Juntos, né? Mas ninguém vai chamar isso de Juntos, vai ser facilmente os Juntos e Shallow Now, você tá entendendo? É esse tipo de pensamento que faz com que essa versão ela seja exatamente o retrato musical dessa importância absolutamente insignificante que os artistas dão a si mesmos. Que a própria Paula Fernandes, ela certamente dá a ela uma importância que não existe, que é completamente desmedida. E isso acontece com uma grande parcela dos artistas atuais. Para ser muito sincero com vocês, eu não deveria nem ficar surpreso pelo fato do resultado dessa parceria da Paula Fernandes e do Luan Santana ser esse fiasco. Porque, na verdade, os dois são representantes desse tipo de sertanejo universitário, você está entendendo? Que nunca apresenta uma letra minimamente decente. Nunca. Tudo é feito, tudo é escrito para que a pessoa, para o público, não precise ficar pensando muito, não precisa ficar botando o cérebro para funcionar para entender o significado da música. Ou seja, poesia zero, não tem metáfora, não tem nada. Tudo é composto mastigadinho para que esse público débil mental consiga entender mais facilmente uma mensagem que é completamente direta e sem qualquer senso poético. E esse universo sertanejo está cheio de gente assim, cara. Gente que produz música sem qualquer tipo de espontaneidade, sertanejos que só chegam perto de um cavalo quando eles andam de carrossel. É uma vergonha isso. Infelizmente, essa música, essa versão da Paula Fernandes é mais uma prova de que a gente vive uma época em que as pessoas se gabam da própria ignorância e que odeiam qualquer outra pessoa que tenha um mínimo de raciocínio coerente. Esses artistas lançam essas porcarias na certeza de que serão adorados, que serão amados, pode fazer qualquer porcaria que o público engole. Infelizmente, essa é a realidade de hoje aqui no Brasil. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse foi o assunto de hoje aqui no nosso vídeo. Não esquece de deixar os seus comentários, assistir os links que eu vou colocar aqui. E também, obviamente, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal para você acompanhar tudo que eu tenho a dizer aqui para vocês, as dicas, aquela coisa toda, tá bom? Então, um abração para todo mundo e até a próxima.